Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trade. Hoje, dia 10 de julho de 2025, quinta-feira. Agora são aproximadamente 11h20 da noite. Vamos começar dando uma olhadinha aqui no calendário econômico lá nos Estados Unidos. Tivemos apenas um evento importante no dia de hoje. Saiu para nós os pedidos iniciais por seguro-desemprego. Resultado veio abaixo aí da projeção, pessoal, que era de 236 mil novos solicitantes do benefício. No geral, as três principais bolsas se mantiveram estável. S&P teve uma leve alta de 0,27, Dow Jones alta de 0,43 e Nasdaq basicamente fechando aí no 0 a 0. Já no Bitcoin, pessoal, totalmente oposto. As três principais bolsas tivemos uma forte alta no diário, renovando a máxima histórica, aproximadamente aí 3,50 de alta, pessoal. Neste momento, para nós, 116.070 dólares, preço a mercado. Então, pessoal, vamos ver o que rolou ontem após a análise e quais são as perspectivas aí de movimentação do preço já para o fechamento do dia de hoje, pela madrugada até a nova análise de amanhã, na sexta-feira. Então, pessoal, basicamente a gente tinha aí boas pretensões em relação ao preço do Bitcoin. Analisamos aí algumas boas condicionantes, né? Inclusive a formação do candlestick no tempo gráfico diário de ontem, né? Um bom volume comprador, um candlestick com padrão de força. Tivemos aí bastante investidores institucionais adentrando no mercado. De fato, o cenário mudou drasticamente, né? Tivemos alguns momentos aí de incerteza, porém veio novamente a Batalha dos Touros e estamos navegando, né, em águas desconhecidas, tá, pessoal? A gente basicamente vai ter aí uma certa dificuldade para procurar topo, como foi mencionado na análise de ontem. Porém, vamos trabalhando aí de pouquinho em pouquinho diariamente, tentando observar as principais evidências que serão colocadas no gráfico aqui para nós, justamente para tentarmos, né, antecipar eventuais movimentações mais contundentes. Então, pessoal, o que que a gente analisou aí na análise de ontem, né? A gente viu o rompimento aqui da nossa resistência, que tecnicamente fazia alusão desses três topos, né? Tecnicamente era uma resistência mais imponente e haveria necessidade de aguardar de fato a confirmação, né, pessoal? A gente colocou aí como observação a possibilidade de confirmação no fechamento do candlestick que abriu às 9 da noite. Acabou não vindo, né, pessoal? Volume comprador. Fomos para o candlestick com abertura à 1 da manhã e em seu fechamento a gente já percebeu aí, né, volume comprador prevalecendo, né, o que acabou concretizando aí a confirmação de rompimento, né? A gente sempre utiliza dois candlesticks fechando acima de um eventual nível conflitado, um pelo menos caracterizando força, que foi o primeiro, e o segundo a gente aguarda, né, pelo menos o volume comprador prevalecendo. Posteriormente, viemos buscar aí mais liquidez aqui no nosso suporte, que foi demarcado aqui, atualizado para vocês. Então, para quem pegou, pessoal, uma operação aí na região dos 110.600 aproximadamente, praticamente acertou o rabo do macaco, né? A gente costuma utilizar regiões, mas, né, em certos momentos e ocasiões a gente acaba acertando aqui o ponto exato, né, pessoal? Da onde poderemos ter aí eventuais reações e tivemos aí com bastante louvor a reação por parte dos compradores, querendo manter aí o preço acima, confirmando 100%
o rompimento. E aí veio, né, pessoal, formação de um martelo, volume comprador superando, né, o volume de venda do candlestick anterior. E aí é só alegria, né, pessoal? Aí veio aquela porrada verticalizada, rompimento com bastante facilidade, a região do 112. A gente esperava aí pelo menos, né, recuperar ah, a ascendência do preço, né? Nós tínhamos justamente que buscar a renovação do topo histórico justamente para descaracterizar a possibilidade de um topo duplo, né? Então, de fato, aconteceu de uma forma até bem incisiva, né, pessoal? Não é sempre que a gente acompanha movimentações verticalizadas como essa, mas de vez em quando acontece e graças a Deus veio em uma excelente hora e fomos lá buscar, né, pessoal, a região aí dos 116.400 e 116.400 aproximadamente, o novo marco, o novo topo histórico e os compradores tentando aí, pessoal, renovar novamente, né, e buscar, quem sabe, novamente a proximidade aí, quem sabe, dos 120 mil, em vista de que, como eu mencionei anteriormente, estamos navegando em águas desconhecidas, é um problema gigantesco procurar topo, mas a gente vai identificar aí alguns níveis que poderemos ter eventuais conflitos de interesse, porém somente como referência, porque é muito difícil a gente descobrir aonde o Bitcoin irá parar, tá, pessoal? Então tivemos aí um excelente dia, uma perspectiva muito boa. Quem sabe aí até o final do ano a gente consiga buscar pelo menos a proximidade dos 150 mil dólares, que me parece bastante plausível em vista aí, né, da escassez do ativo, né, o governo atual lá nos Estados Unidos totalmente pró-criptomoedas, regulamentos, né, menos burocracia, tudo isso dentro da agenda dos Estados Unidos, o que acaba influenciando também a busca pelo ativo e, obviamente, né, a gente vai observando, né, o preço galgando aí de uma forma bastante inerente. Então, pessoal, o que que a gente pode atualizar aqui de primeiro momento e acompanhar, evidentemente, até o dia de amanhã? Primeiro passo aqui, né, a gente vai confirmar o rompimento do antigo topo histórico, a gente vai ter aí um novo suporte, região dos 112 mil, e a gente vai tentar procurar aí algumas regiões onde poderá haver eventuais retrações por parte dos compradores, obviamente com o preço retroagindo. Acho que faz sentido a gente colocar um suporte aqui também, pessoal, região aí dos 113,275 aproximadamente, fazendo alusão à abertura e o fechamento aqui desses dois candlesticks. Vamos utilizar como referência. E talvez aqui, pessoal, na mínima deste candlestick atual, talvez faça sentido. Acho que pela proximidade aqui, acho que talvez não seja tão interessante. Bom, vamos manter aqui só como referência e, obviamente, analisar o comportamento do preço, considerando aí uma eventual retroação por parte dos vendedores. Então, acho que o cenário aqui está bastante claro, pessoal. Os compradores, eles vão tentar buscar aí a região do topo histórico. E é óbvio, para continuação da ascendência do preço, a gente vai precisar romper a região aqui dos 116.400, né? De preferência, pelo menos aí dois candlesticks, né? Com tempo gráfico de 4 horas fechando acima. E talvez, pessoal, melhor dizendo, pela questão de estarmos, né, em águas desconhecidas, eu acho que fica meio, não sei, talvez não seja tão interessante a gente utilizar
o arroz com feijão, a questão da confirmação. Eu acho que vai depender muito, pessoal, né, do que acontecer na proximidade desse nível aqui do topo histórico, tá? É óbvio que pelo cenário aí que vem se desencadeando nas últimas horas, né, no que foi o dia de hoje, quem sabe a gente não tem outra estourada do preço e buscando aí a proximidade dos 118.000, 119. Então talvez a gente não utilize essa questão do rompimento, né, com a confirmação desses dois candlesticks pelo cenário que a gente se encontra. A gente está tentando buscar aqui algum sentido, mas de fato fica mais complicado. Mas isso precisa estar bastante claro, né, pessoal? Para a gente continuar a busca aí por níveis superiores de preço, a gente precisa romper aí a região do topo histórico, 116.400, e é óbvio, né, talvez seja interessante em sua proximidade, considerando que iremos a este nível novamente, né, reduzir o tempo gráfico, enfim, ver o comportamento dos players, né? Analisar volume, informação de candlestick, eu acho que isso vai ficar bastante evidente para você mensurar aí se iremos buscar a renovação do topo histórico. Então vai ficar no radar esse nível aí para acompanhamento. Lembramos que estamos próximo, tá? Aí um gap de aproximadamente 400 pontos, 380 pontos. Então, dependendo até o término da análise de hoje, quem sabe a gente se aproxima aqui e pega ao vivo aqui, né, justamente para a gente fazer os estudos. Então, acho que é isso, pessoal. É um dia bastante positivo. A gente fez algumas atualizações aí de suporte, evidentemente considerando uma possibilidade de o preço retroagir, obviamente, né? Todos esses pontos são importantes, né? A gente colher as evidências e, evidentemente, né, pessoal, acontecendo aí a recusa de preço, né, aqui no topo histórico, a gente buscando as nossas marcações, é imprescindível que você analise friamente, né, como será o comportamento por parte dos compradores, né, se teremos volume comprador, né, quais candlesticks serão formados, a estrutura de preço delineada, tudo isso, né, você consegue aí mensurar e entender o sentimento aqui do mercado. Beleza? Então acho que é isso. Vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente identifica a acumulação de lotes a níveis mais acima, só para a gente ter alguma referência, pelo menos, né, pessoal? A gente basicamente aqui tá num buraco negro aqui, ó, não tem nada. E aí, vamos ver se a gente consegue achar algo que faça sentido e a gente utilize aí como uma referência, pelo menos mais simplória, né? Até pelo momento em que estamos presenciando aqui no Bitcoin. Fechado? Então, as atualizações estão feitas. Estes são os níveis que você deverá acompanhar o comportamento do preço, considerando, né, que teremos aí uma retração, né, por parte dos vendedores e evidentemente amanhã a gente vai retornar para analisar aí como que foi, né, o dia e evidentemente se acontecer, né, pessoal, analisar também o comportamento, ver aí todos os indícios, né, as evidências e tentar destrinchar isso para vocês para tentar auxiliá-los, né, na interpretação, o que vai trazendo aí bagagem para você e que possa te auxiliar futuramente, né, com movimentos que acontecem, né, a todo instante. Temos alta repetibilidade aqui no mercado e evidentemente isso vai calejando você e em possibilidades futuras você já vai, né, entendendo o funcionamento aqui da dinâmica do preço. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui no livro, ver o que que a gente identifica de interessante. Então, pessoal, olha só. Pelo lado dos vendedores, um livro totalmente pulverizado. E a gente vai se aproximando do topo histórico, hein, pessoal? Olha que bacana, hein? Estamos chegando próximo. Inclusive, perceba um certo delay aqui entre o gráfico e o livro, pessoal. Bastante esquisito, não é comum
a gente tem aí um desvio padrão de quase 200 pontos. A gente está aqui, teoricamente, no livro, já bem próximo do topo histórico. Enfim, talvez pelo alto volume, mas de qualquer forma, estamos nos aproximando aqui, ó. Vamos ver se a gente pega aí na análise o comportamento de como será a movimentação aqui no novo topo histórico. Voltando aqui para o livro, pessoal, bem diluído aqui, sem acumulação de lotes com expressão. Talvez válido salientar, região dos 119 mil, a gente vai ter mais lotes posicionados, 10 milhões de dólares a serem vendidos. Região dos 120 mil, pessoal, aí tem uma pedrada lá, tem quase 54 milhões de dólares. Lembrando que também, né, pode ser uma tentativa de blefe, né, uma forma de intimidação, evidentemente se aproximando aí da região dos 120 mil. Imprescindível que você acompanhe em tempo real, justamente para identificar se esses lotes irão permanecer no livro ou serão removidos, né, com a proximidade do preço, tá? Porém, bastante dinheiro, né, pode ser que algum institucional queira realizar, né, parte de suas operações, né, colocar o dinheiro no bolso, também faz parte do mercado, né, até pela amplitude de alta que tivemos aí nos últimos 2 dias. A gente sabe que o preço, evidentemente, nunca sobe direto, assim como não cai direto. Então pode acontecer sim uma realização de lucros. Então, interessante o acompanhamento desse nível, evidentemente, se formos, né, buscar a sua proximidade. Então, talvez, pessoal, acho que pela questão dos lotes apresentados no livro, vamos utilizar aí como uma referência. Lembrando que estamos navegando em águas desconhecidas, nós não temos referências consolidadas de resistência, então será apenas para acompanhamento, né, estudo, evidentemente analisar o comportamento do preço, considerando a sua aproximação, tá? Então vamos colocar a resistência posicionada e, evidentemente, analisar como será o comportamento caso consigamos aí alcançar o range entre 119 mil dólares e 120 mil dólares. Beleza, pessoal? Esse é o lado dos vendedores. Então, muita atenção a estes dois níveis. Ó, pessoal, a gente já percebe aqui na proximidade do topo histórico 116.500. A gente já tem aí, ó, quase 11 milhões e meio de dólares. Então, já temos aí alguns vendedores se posicionando. Evidentemente, será interessante já nesse momento acompanhar a aptidão por risco por parte dos compradores. Ó, estamos nos aproximando aqui da região com mais lotes, então já percebe aí um eventual conflito de interesse. Lembrando que nós não podemos considerar ainda como uma resistência, tá, pessoal? Muito cedo para isso, mas é a única referência aqui que a gente tem mais próxima no atual momento, tá? Então, todo cuidado é pouco, né? Vai ser interessante acompanhar daqui em diante. Vamos dar uma olhadinha aqui na região, aliás, pelo lado dos compradores do livro, pessoal. Um livro totalmente pulverizado também, pessoal, muito diluído, basicamente, sem acumulação de lotes e somente bem mais abaixo, inclusive ultrapassando a região dos 110 mil, talvez. É isso, bem diluído mesmo, o que não é um bom sinal. Obviamente, quanto mais condicionantes positivas, né, reforça aí a nossa tese de que temos potencial para, né, renovar o topo histórico, buscar aí a região dos 120 mil, 130, enfim.
a gente sempre tenta trazer um otimismo com pés no chão, tenta passar para vocês aqui, a realidade com muita responsabilidade. O intuito do canal é sempre mostrar a verdade, os dois lados da moeda, evidentemente, para tentá-los aí, ou tentar ajudar vocês da melhor maneira, contribuindo aí com o seu operacional, você que já opera, ou você que está buscando entender o funcionamento do mercado, né, a movimentação de preço, enfim. Aqui o intuito é ajudar a todos. Então, acho que é isso, né? Vamos, ó, pessoal, a gente já percebe aqui, ó, uma redução drástica de lotes aqui, onde tínhamos quase 10 milhões de dólares, o que de fato evidencia os compradores vêm para romper aí o atual topo histórico e o céu é o limite. Agora é acompanhar de perto as possibilidades, né? Fizemos aí uma referência de resistência para acompanhamento, né? Nós não sabemos, né, de fato se o preço irá retroagir aqui nesse ponto, considerando a busca por ele, mas é o que temos, né? No atual momento, estamos trabalhando basicamente no escuro, né? Bastante comum quando temos um ativo aí renovando o topo histórico, buscando sempre a renovação, então é muito comum isso e vamos ver, vamos acompanhar juntamente um dia magnífico. A gente espera que o Bitcoin continue nessa ascendência e que pelo menos, né, possamos buscar aí já até o final de semana, quem sabe, região dos 119, 120 mil seria bastante interessante, torcendo também, né, para que aconteça de forma mais potencializada a out-season, puxando moedas importantes que tecnicamente estão em promoção, né, algumas como a Dogecoin, a Chainlink, é, a Ripple, até mesmo a Ethereum, né, que tem aí um potencial para dobrar, quem sabe triplicar de preço, enfim, a gente sente uma falta dessas moedas importantes reagindo, né, seguindo outras oportunidades, né, out seasons, né, anteriores, enfim, em 2021, a de 2016, 2017, mas, né, temos esse ano ainda para colher bons frutos e quem sabe a gente consiga, né, performar aí de uma forma bastante positiva. Então é isso, pessoal. Vou encerrando a análise de hoje. Eu acho que foi um resumão para vocês. Fizemos algumas atualizações, expliquei o cenário. É um momento, né, bastante importante aqui para nós criptoinvestidores e vamos acompanhar juntamente. A gente retorna amanhã para analisar todo o contexto, ver o que aconteceu e se houver a necessidade de novas atualizações, faremos com todo carinho. Vamos colher aí todas, né, as evidências que serão deixadas e dar continuidade aos trabalhos aqui no canal, beleza? Então é isso, eu desejo a você uma excelente noite. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, é importantíssimo para o engajamento do canal, seja no YouTube, no X, no LinkedIn, no Quai, no TikTok. É fundamental que você, né, compartilhe aí com os amigos, com os parentes, né, para que possa chegar de forma orgânica a um maior número de pessoas, beleza? Então, uma boa noite, um grande abraço e até amanhã.